Hello everyone, eu sou a Daniele, professora de inglês do Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, né, professora de inglês, e nós estamos continuando aqui a correção das atividades do PET volume 2, e esse vídeo é sobre a semana 4, a última semana do volume 2 do 8º ano. Essa aqui é a primeira página, que vocês já conhecem, e vocês vão encontrar aqui quais são as habilidades que vocês deverão alcançar com essa atividade. Nessa atividade, a gente vai falar sobre o verbo modal can. Então, eu vou ler com vocês o enunciado e a gente vai comentando e fazendo a atividade, tá? Número 1. No texto Addicted to Your Phone, aparecem as frases com o modal verb can. Então, vocês lembram desse texto? Ele estava lá na primeira atividade, né? Viciado no telefone, tá lembrado? Então, tá falando aqui agora, a gente vai tirar, né, algumas frases que estavam lá nesse texto e vamos comentá-las com relação ao modal can. Addicted to your phone, here's what you can do about it. Então, aqui está, né, você está viciado no telefone? Aqui está, né, o que você pode fazer sobre isso. First of all, can we actually become addicted to your smartphones and social media? Primeiro de tudo, nós podemos realmente estar, né, nos tornar viciados no celular e na mídia social? Depois eu tenho aí, with teenagers, they are sitting bored in class and the only thing they can think about is... E aí termina a frase. Essa aí, se não me engano, era uma das últimas frases lá do texto, falando que os adolescentes, né, quando estão sentados na sala de aula entediados, e você sabe muito bem disso, né? A única coisa que eles conseguem, né, que eles podem pensar é a que hora eles vão poder conferir lá as mídias sociais, não é isso? Estão lembrados? Então, olha só, depois que a gente leu essas frases aí usando o verbo can, qual é o significado desse verbo nessas frases? Poder, não é? Porque na primeira frase está lá o que você pode fazer sobre isso. Na segunda frase, nós podemos realmente nos tornar viciados, né, no celular? E na última frase, a única coisa que eles podem pensar né, sobre isso é a que hora eles vão poder conferir. Então, o significado do modal can aí nessas frases é poder. Letra B. Em quais situações esse verbo deve ser usado? Então, a gente tem que lembrar, quando vocês estudam o modal can, se não estão lembrados, né, dê uma pesquisada, pode pesquisar na internet, tem muitos sites aí interessantes que falam sobre isso, e vocês têm isso também no livro didático de vocês. E muitos de vocês, né, que tem também no caderno, nas revisões lá do início do ano anterior, porque o modal can geralmente ele é visto em praticamente todos os anos, né, sexto, sétimo, oitavo, e a gente sempre vai revê-lo. Então, o que que acontece? O modal can, ele tem várias situações de uso, tá? E algumas delas, né, são para falar de habilidades, coisas que você é capaz de fazer. Por exemplo, eu sei falar inglês, eu não sei tocar violão, né? Então, por exemplo, eu estou falando de habilidades, coisas que eu sei que eu não sei fazer. Para pedir permissão, quando né, numa forma mais informal, que vocês podem, por exemplo, pedir permissão na sala de aula para ir ao banheiro, né? Ou para sair da sala, ou para tomar água, ou para se levantar, né? Aí vocês vão estar pedindo permissão ao professor, por exemplo. Para fazer um pedido, né? Você pode pedir ajuda e eu não coloquei aqui, mas você pode usar também para oferecer ajuda. Então, quando você está pedindo ajuda, por exemplo, né, can you help me? Ou o contrário, se você está oferecendo ajuda, can I help you? Né, eu posso te ajudar? Então, eu estou te oferecendo ajuda. Então, é usado também para oferecer ajuda, tá? E aí, eu tenho a letra C, falando sobre a estrutura dessas orações com o verbo modal can. O verbo modal can, ele não precisa de ajuda de verbo auxiliar, ele mesmo é o próprio auxiliar para fazer negações e interrogações, tá? Então, a gente vai ver isso aqui agora. Na forma afirmativa, a estrutura é sujeito
mais o modal can, mais o verbo principal que você quer dizer. Exemplo, I can speak English. Então, eu tenho lá o sujeito, I can, que é o meu modal, speak, que é o meu verbo principal, falar, English, que é o meu complemento, né? Podia ser Spanish, German, etc. Na forma negativa, eu vou simplesmente colocar a palavrinha not depois do meu modal, que é o can. Então, a estrutura é sujeito mais can, mais not, mais o verbo principal, né? E depois o complemento que você for colocar. Exemplo, I cannot speak English. Ou eu posso fazer da forma abreviada, I can't speak English. Na forma interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo modal can e trocar ele de lugar. Ele vai ficar na frente do sujeito, tá? Então, olha lá. Can, mais sujeito, mais o verbo principal. Can you speak English? Você sabe falar inglês? Né? Porque aqui nessa pergunta eu estou falando aí da habilidade de falar inglês, né? Então, tá aí a estrutura das frases com o modal can. Número 2. Agora, observe as imagens e descreva a mensagem delas. E você pode traduzir o texto se você precisar, tá? Mas tenta fazer isso, né, sem ficar usando o dicionário o tempo todo. Tenta aí conectar as palavrinhas cognatas, que são aquelas parecidas com as do português, e as palavras que você já conhece. Você acabou de ver aí o modal can, então você já conhece, né? Você viu nas atividades anteriores outras palavrinhas e tem algumas palavrinhas aí que vocês provavelmente já ouviram em música, já viram em filmes, né? E aí talvez vai ativar a memória de vocês. Aí só se precisar mesmo, uma palavrinha ou outra vocês vão traduzir lá no dicionário, tá? Usando o dicionário manual ou digital, o que vocês tiverem aí em mãos. E aí vocês vão então tentar explicar a mensagem que essas frases querem dizer. Então eu vou só ler aqui com vocês, e aí vocês vão com as suas palavras explicar o que vocês acham que isso quer dizer, tá? Na letra A, eu tenho aí uma imagem, né, de uma cidade com um arco-íris lindo aí no fundo, e está dizendo assim: Everyone wants happiness without any pain, but you can't have a rainbow without a little rain. Então está falando assim, que todo mundo quer felicidade sem nenhuma dor, mas você não pode ter um arco-íris sem um pouco de chuva, né? Então, isso quer dizer que a gente não consegue as coisas sem um pouco de sacrifício, não é isso? Então, em poucas palavras, pensem aí com as suas palavras e tem N interpretações que você pode fazer com essa frase, tá? E aí coloca aí para você, pra gente, né? Pra gente ver e depois a gente comenta. Na letra B, eu tenho aí a imagem de uma moça, né, de costas, pelo jeito ela tá vendo uma paisagem aí, e tá escrito You can quit or you can keep complaining. Então, ou você pode sair ou você pode parar de reclamar, né? Então, o que quer dizer com isso aí, né? Você pode sair fora, né? Ou você pode parar de reclamar. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? E às vezes a gente fica reclamando e nada de novo. Isso não vai adiantar, né? Reclamar não vai resolver a situação. Então, ou você pode sair fora e largar aquilo, ou então você pode parar de reclamar e continuar tentando, né? É uma das coisas que vocês podem colocar. Mas aí, façam com as suas palavras, interpretem a sua maneira. Na número 3, eu tenho aí uma outra imagem com uma frase e está pedindo para vocês supor, né, que você esteja escrevendo o seu blog e usa a imagem abaixo, né, para passar uma mensagem para outros adolescentes, para outras pessoas da sua idade. Escreva em inglês o seu recado. Então, qual é a minha sugestão? Escreva primeiro em português, né, para ficar mais fácil para vocês. Tentem fazer, né, frases mais curtas, usando palavras que vocês já têm familiaridade, que aí fica mais fácil de vocês passarem ela para o inglês sem precisar de ficar usando o dicionário. Mas é claro que se precisar, né, de uma palavra em outra que vocês queiram usar e não sabem o significado, usem e abusem do dicionário, tá? Então, a frase está aí. Yes, we can. Sim, nós podemos. Então, eu vou deixar só uma reflexão para vocês.
pensem aí no que nós estamos vivendo agora, né? Nesse tempo atual de pandemia, né? O que que nós podemos fazer, mesmo estando vivendo nessa situação que a gente está vivendo, tá? E aí, coloca aí para vocês escreverem como se estivessem escrevendo no seu blog. Usem a criatividade. Eu espero que tenha ajudado vocês com essa atividade, como, né, em todas as outras. Peço que vocês refaçam as atividades, seguindo os passo a passo aí. Sejam curiosos, estudem, pesquisem e se cuidem, tá? Até a próxima. See you soon.